Ei, quem entrou ali? Ei, Jean. Entre os 2 minutinhos antes, como sempre, né? E vou vendo meus amigos entrando aqui. É uma delícia. Quando eu enxergo, né, gente? Vocês já devem ter percebido que a minha vista não é lá essas coisas. Tô super animada pra conversa. Aliás, nossas conversas têm sido muito legais, né, gente? Ai, que bom. Bom demais ver vocês aqui. É Lígia. Vamos chamar a Lígia aqui. Ei, Lídia, tá Olá, boa? tudo Que bem? bom te receber aqui. Que Obrigada pelo delícia. convite. Que isso. Tudo bem, né? Tudo ótimo, e você? Tudo bom. Tô super animada para nossa conversa. A gente já pode começar, inclusive, ó, já tá na hora. Gosto de Legal. começar, tem pouca. As pessoas vão entrando e vão entendendo. É bom que o nosso assunto, o horário que entra, a pessoa Dá de para repente entender, pega. né? Dá para entender. Sim. Bom, gente, vou apresentar a Lígia, tá? A Lígia é diretora da Remote Latin America e eles fazem um trabalho muito legal. Eles divulgam hotéis que ficam em lugares remotos da América do Sul, tá? No Brasil e em toda a América do Sul. São hotéis charmosíssimos, tá? Alguns coincidem, são Relais Chateau, até que a gente nem vai falar, porque a gente já falou com o Relais Chateau com a Esperanto e tal. Mas são hotéis muito legais, hotéis boutiques, que têm um serviço super, super personalizado, 5 estrelas. É um boutique num lugar remoto que você vai ficar super confortável e vai conhecer assim, a natureza, se integrar, relaxar, né? Se desligar, vamos dizer assim, desconectar. E foi assim que eu Exato. conheci eles, tá? Como é que eu conheci o Remote, né? Como que eles trabalham, que eu me apaixonei, tá? Eu trabalhava com a Rui Lage, com a Tina, e eu fui representando a Rui Lage para um evento da Remote na Patagônia. E a gente passou 4 noites e 5 dias na Patagônia, navegando sem internet, sem sinal externo, tá? Então, e a proposta foi desconectar para reconectar. E foi muito interessante, porque são hotéis independentes. Como você não está ligado, conectado, eu lembro de cada um dos hotéis. A gente conversa muito com os donos, porque muitos desses hotéis são hotéis independentes. Então é muito interessante a gente conversar com os donos, que sempre tem uma história por trás, uma história familiar. Então, assim, a proposta da Remote me encanta, sempre me encantou. Acho que está super. Eu acho que nesses tempos, né? Nessa abertura pós-vírus, eu acho que a procura por lugares remotos, por lugares que vão fazer a gente se conectar com a gente mesmo, com a natureza, vão ser os lugares que vão ser mais procurados. E a Remote oferece isso de uma maneira fantástica, tá? Então é por isso que eu convidei a Lígia, que muito obrigada por ter aceito o convite, tá? Eu Imagina. sou muito fã do trabalho que vocês fazem, dos hotéis que vocês divulgam. E aí, inclusive, vendo alguns já vendi, assim, muito, assim, depois a gente fala sobre isso. Mas aí eu queria que Uhum. você falasse um pouco da proposta da Remote, Lígia, pro Ah, pessoal. eu acho que você, Carol, já fez um bom resumo, mas só para a gente falar um pouquinho do histórico, né? A gente são 9 anos de empresa já. E quando a gente começou, acho que o brasileiro não dava tanto valor tanto para o Brasil quanto para a América Latina. Também, óbvio, de lá para cá houve uma boa mudança, né, na Eu acho que uma hotelaria e melhora muito tal. grande, né? Sem dúvida, sem dúvida. É. Mas eu lembro logo no começo, tinha hotéis no Brasil que 90% do público era internacional. Então, a gente eram bons hotéis, mas que não tinham o interesse do brasileiro.
Então, a gente pegou isso como missão de falar assim, não, tem muita coisa boa na América Latina, e você consegue juntar o melhor dos dois mundos, né? Você consegue estar num lugar remoto, mas com uma boa gastronomia, com uma boa estrutura, um ótimo serviço. Então, isso que pra gente é o mais interessante. E essas coisas que você disse, que agora acho que as pessoas vão acabar procurando mais, já tinha gente que procurava antes, e espero Não, que sempre procurem teve, ainda mas assim, as mais. pessoas tinham mais medo, às vezes, receio, principalmente o mercado mineiro, assim, que é mais difícil. É difícil Sim. assim, são ótimos meus clientes, gente, mas o mineiro é mais desconfiado. Então, para a gente convencer, né, de experimentar, de ir para um lugar super diferente, tá, é mais difícil. A Remote me ensinou muito a Sim, receita. sim, porque eu acho que assim, eu falo, não é 880. Eu adoro o tipo de É, viagem que a gente faz, tal, mas a gente vai continuar indo para vai, cidade, vai continuar fazendo essas coisas. Mas eu acho que vale a pena abrir espaço para esse tipo de viagem. Eu recebia muita pergunta de tipo, o que que tem para fazer lá? Então, na maior parte dos lugares, alguns ainda tem, mas a maior parte dos lugares não vai ter um centrinho, não vai ter alguma coisa assim que a gente está às vezes mais acostumado a visitar. Mas vai ter muita natureza, vai ter muita cultura local para você conhecer. Então, eu acho interessante que as pessoas estejam abertas a isso, porque eu falo que no final das contas, quando você viaja e a hora que você volta, óbvio que você vai lembrar da cama, você vai lembrar, né, da estrutura das coisas que aconteceram, mas o que marca são as pessoas que você encontra, às vezes algum pepininho na viagem que deu uma situação engraçada e que você vai lembrar para contar, sabe? não, e Então, alguma acho que essa experiência que te. experiência faz diferença. Exatamente. É a experiência que te tira, muitas vezes, da sua zona de conforto. Você faz alguma coisa que você nunca imaginou que você ia fazer. E isso, eu acho que Exato. isso depois dá uma sensação tão boa, sabe? Sem dúvida. Eu costumo chamar isso, eu tô participando de um grupo muito interessante, que eu costumo chamar isso de transformational travel, que é você se transformar através das experiências que você vivencia naquele lugar. É muito interessante, você leva isso para a vida, Sim, e tá? você vivencia essas experiências de várias formas, né? Então, assim, você sair da sua casa e ir para algum lugar que você, num lugar remoto como esse, provavelmente o hotel, os que a gente lida pelo menos, eles buscam que a construção tenha a ver com o destino, que sejam feitas, né, que seja feita com materiais locais. Então, Aham. tá dentro daquele prédio, daquela casa, daquele chalé, já é uma experiência porque você está em contato com coisas dali. A comida para ser mais sustentável possível, ela não pode vir de longe, né? Então você vai procurar Local. isso nos lugares, nos produtores locais. Então a experiência gastronômica é muito única, mesmo que você vá em lugares diferentes da Argentina, você vai procurar, vai encontrar comidas que são específicas de cada um desses lugares. E as pessoas, obviamente, porque aí você tem normalmente são quem trabalha nesses hotéis é mão de obra local, né? Gente do destino. Então, você tem também essas pessoas que trazem a sua cultura para complementar a experiência do hóspede. Isso não é nada pensado, mas eu acho que às vezes até sim, porque você acaba fazendo alguma experiência. Eu fiz uma vez no Chile, uma das experiências do hotel era a gente ir até a casa de um dos funcionários com um churrasco de fogo de chão no meio do nada da Patagônia chilena. Então, assim, é uma experiência, porque aquelas pessoas viverem ali, a gente que vive de caça e tal, é incrível, é muito longe da nossa realidade, né? Exato. Então, é o que faz, é o que marca, né? Essas coisinhas, esses detalhes, não são tão detalhes assim, é o que você conta depois, quando você volta. Exatamente. Ô, gente, a Remote, eles representam muitos hotéis, tá? Muita coisa boa. Eu vou perguntar para a Lígia sobre algum. Se a Lígia quiser falar sobre algum que ela tenha alguma coisa a acrescentar, ela vai falar. Mas, Lígia, eu queria começar pela região do Rio Grande do Sul. Por quê? Já abriu. Os hotéis Sim. já estão abertos. Eu já até fiz uma cotação lá para um casal que está querendo ir em setembro. E, inclusive, eu sempre indico, porque é um hotel que eu amo, que é o Parador da Montanha, Sim, que fica sim. nos Aparados da Serra.
E eu queria que você falasse um pouquinho, porque, gente, a serra, os aparados da serra, ele fica muito perto desse hotel, daqueles canyons que tem no sul, que para mim é uma das paisagens mais incríveis do Brasil e é pouco conhecido, sabe? Bem pouco conhecido. Bem pouco conhecido. E eu queria que você me falasse um pouco dele, porque eu amo esse hotel, assim, já vendi, tá tendo muita procura, porque já tá aberto. E eles estão com um preço super bom, sabe? De reabertura. Aí depois eu até vou falar do outro que tem em Gramado, que são dos mesmos donos, que eu adoro, mas que é outra proposta. Mas conta um pouquinho do Parador da Montanha. Essa região, eu acho engraçado que eu vou para o sul, todo mundo conhece, mas de, sei lá, São Paulo para cima, ninguém nunca ouviu falar, assim. Não. E é a maior conjunto de canyons da América Latina. Então, é um lugar muito bonito. Vê se eu acho foto, tá bom. É um lugar muito bonito e que é de relativo fácil acesso, porque você consegue chegar por Porto Alegre e tem alguns outros aeroportos ali por perto, mas acaba que Porto Alegre tem a melhor malha aérea, né? Sei. Então, você chega por lá e dá para fazer um roteiro muito legal, combinando essa região, que é uma região de natureza muito bonita. Eu dei sorte quando eu fui para lá, que um dos canyons que a gente foi visitar, você via de um lado o canyon, do outro lado estava o tempo aberto, dava para ver o litoral do Rio Grande do Sul, assim, o mar no fundo. Então, é muito bonito. É uma região também de gastronomia incrível e o restaurante do hotel é muito bom. Chama Alma RS. Eu já ouvi falar muito, os clientes amam. Esse aqui é o churrasco típico que eles fazem para os hóspedes lá, né? Todo final de semana eles fazem o churrasco. E eles têm outras coisas gastronômicas também ao longo do ano. Tem festival, acho que o próximo ia ser festival de cogumelos. Tem várias coisas que eles fazem de experiências gastronômicas ao longo do ano. De acordo com a época, né? Isso que eles já mandaram coisas para mim, de acordo com a época. Tá na época de cogumelos, eles fazem esse festival. Eu achei muito interessante isso. Eu, quando estive lá, o meu grupo deu sorte, porque o final de semana dos cogumelos era quando a gente ia embora. A gente ia na quinta e ia começar na sexta. E o chefe já estava lá. Então, o chefe já estava caçando cogumelo antes. E aí ele fez o nosso grupo de cobaia para provar os cogumelos que ele ia servir no final de semana. Então, foi incrível, assim. É muito bonito. E dá para você ficar tanto, sei lá, 3, 4 dias na região, visitando os canyons, fazendo degustação de azeites, que é uma região que é produtora de azeite. A gente fez uma visita a uma fábrica de geleias orgânicas também. Fizemos degustação de geleia. E ali está muito pertinho das serras da região de vinhedos ali, né? Então, dá para você combinar também com visitas 1 ou 2 dias nessa região vinícola e junto com essa parte de natureza de Cambará do Sul. E Gramado, obviamente, tem que entrar no roteiro também, né? Exatamente, gente. É o seguinte, geralmente, se a pessoa tem uma semana, é esse roteiro que eu sugiro, né? Que eu acho, para ter uma vivência bem bacana, ficar no Parador, começar pelo Parador da Montanha, depois ficar umas 2 ou 3 noites 2 noites na região dos vinhos, dos vinhedos, hospedar em um vinhedo de preferência, tem alguns que a gente gosta de trabalhar, e depois, em Gramado, a minha sugestão de hospedagem em Gramado é do mesmo grupo do Parador da Montanha. É um hotelzinho muito simpático, tá? Ele chama Ud. Eu tenho dificuldade de enxergar aqui, tá, Lígia? Eu tenho tá? Imagina. E é um hotel design, é um hotel que super jovem, é um hotel que tem um happy hour super famoso lá em Gramado, no bar, que o bar é super legal. E aí, fazer esse roteirinho, sabe, gente? Isso é uma opção que já é viável, já está aberto, já está vendendo, e estão com valores super bacanas para uma experiência por experiências que valem muito a pena, para quem curte gastronomia, para quem curte natureza, vinhos, tá? Porque os vinhos brasileiros estão muito
Qual hotel? Em Gramado? O hotel em Gramado chama Hotel Wood. Wood é madeira em inglês. O hotel tem muita coisa em madeira, muito Sim, móvel. O hotel é um charme, ele é pequenininho. Eu tô vendo se eu consigo achar sim. ele aqui, mas eu não tô achando. Eu sou assim. Depois eu não enxergo. Eu ponho aqui e não enxergo depois. O que que eu É, pus? mas é um hotel que é super novo, ele não tem 2 anos de aberto. Aí, a carinha dele. É. Isso aqui é o E exterior dele, tá? aí a parte de dentro, a parte de A e B, de gastronomia deles É é super maravilhosa. forte. Exatamente. É Eles têm também maravilhosa. vários Então, eventinhos, então eles têm aulas de gastronomia à noite, o bar começa a partir de umas 6 horas com uma musicazinha lounge. Então eles ficaram bem. Na cidade, eles são uma opção de entretenimento, digamos para quem assim, está né? na cidade, exatamente. Exato. Então, é um hotel muito legal, muito bacana. Eu gosto muito desses hotéis mais boutique, que são os hotéis que a Remote divulga pra gente. Então, assim, é um destino, gente, que vale muito a pena, e que para julho já está aberto. Então, assim, por isso que eu comecei por eles, tá? Porque vale muito a pena, tá? Essa região no sul tá mais tranquila, né? Então eles foram os Tá. primeiros a Foram os abrir. primeiros a reabrir. E aí, óbvio, eles estão com todos os protocolos novos de sanitários e tal, né? Então, parece que as coisas estão funcionando super bem. O Wood abriu, acho que esse final de semana. Eles iam abrir na sexta ou no sábado. Ai, Então, já tá tranquilo. então, assim, eu acho que o Sul é uma proposta super bacana para quem quer ainda tirar umas férias em julho e que quer ter certeza que vai estar aberto, né? A não ser que aconteça alguma coisa, mas eu sempre falo aqui, a gente conversa com vocês, a gente indica os lugares, indica os hotéis, mas as políticas de cancelamento hoje são super flexíveis. Porque pode acontecer alguma coisa, né? Que acho que não, mas de repente acontece. E aí os hotéis hoje estão muito flexíveis para cancelamento, para adiamento, sem penalidades nenhuma. Então, isso foi uma coisa boa que a gente está trabalhando todo mundo junto, né, gente? Todo mundo Uhum, tem que se ajudar nessa hora, né? sem dúvida. Então, ó, a gente começou pelo sul, agora deixa me ver aqui, vamos para o Nordeste? Tem um Bora lá. hotel que eu adoro lá. É uma região que eu amo. Eu conheço a região. Não conheço o hotel. Queria que a Lígia falasse sobre ele com a gente. É esse aqui. É o Pedras do Patacho. Eu sei que ele fica numa das praias mais lindas do Nordeste. Fica no litoral de Alagoas, gente. Num pedaço que eu adoro. Na verdade, quando eu sempre viajei muito. Antes de estar no turismo, eu sempre segui o Rick Freire, que é o primeiro site bacana de viagem. Ele já existe há muitos anos e ele se Uhum. especializou em Nordeste brasileiro no começo. Então, ele colocou um apelido nessa região, ele chama de Rota Ecológica. E é uma região realmente muito gostosa. Pouco, não é de turismo de massa, porque a estrada, ela não é a estrada principal que liga Pernambuco a Alagoas, não é. Ela é uma estrada vicinal que você tem que pegar. Então, não tem... as pessoas têm que se desviar para ir para essa rota, tá? Eu Sim, passei lá tudo de carro, conheci vários hotéis, mas o Pedras do Patacho é novo. sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu amo essa praia. E o hotel me encantou pela proposta. Eu queria que você nos contasse um pouquinho dele. Essa praia é uma das praias, acho que uma das praias mais bonitas do Brasil, assim. Eu já É, tive gente falando que é comparável a Maldivas por conta das piscinas naturais e afins. E o hotel é novo, ele tem um pouco mais de 1 ano. E é um hotel que eu gosto, eu adoro arquitetura, no geral. sim. E eu gosto muito do projeto arquitetônico deles, porque um dos sócios, inclusive, é arquiteto e ele foi o responsável pelo projeto. Então, é um hotel super bonito, são poucos quartos. Hoje, se não me engano, eles estão com 15 quartos. Eles começaram com um pouco menos e aí eles construíram alguns outros quartos. Super reservado, ele tem bastante espaço e não cabe tanta gente, né? E é um hotel mais focado para casais, então Uhum. eles só aceitam crianças, se não me engano, a partir de 12 ou 14 anos. Então, eles têm esse foco nos casais mesmo. E
Eles têm algumas experiências que eu acho muito interessantes. Então, por exemplo, o café da manhã, você pode tomar o café da manhã no restaurante, mas você pode tomar o café da manhã na sua piscina, no quarto. Eles trazem para você uma bandeja flutuante para você É, tomar café da manhã na sua piscina. Então, é bem legal. E eles conseguem organizar todos os passeios ali na região e tal. Então, o chefe deles também é um chefe de Recife. Mas é um fusion de comida peruana, com esse toque nordestino. Então, também super renomado ali na região. Dá para chegar tanto por Maceió quanto por Recife, né? sim. Isso também é uma Então, vantagem, porque a gente olha os voos, Belo Horizonte é mais limitado de voo, a gente vê os voos nos horários melhores, porque tanto chegando em Maceió quanto chegando em Recife, a gente chega fácil lá. 2, 3 horas, não varia muito Acho entre que não um e dá outro. 3 horas. É. De Recife deve dar Então. quase 3 horas, que Recife é um pouco mais longe do que de Maceió, né? Então as duas são opções de chegada, e aí dá para você ficar tranquilamente ali fazendo várias atividades. Tem ponto de mergulho ali por perto, o hotel tem várias atividades com as comunidades locais, né? Então dá para você sair para pescar com os pescadores da região, dá para fazer esportes ali aquáticos também. Então tem bastante coisa para fazer, ou só ficar tranquilo aproveitando praia. Além do hotel, tem vários outros Sim. hotelzinhos ali por Com perto e uma ótimos vilinha restaurantes. pequena com É isso que vários eu ia falar. restaurantes. Então, a Então, viagem assim, gastronômica. porque o hotel, gente, ele já tem um restaurante super famoso que o pessoal adora. Eu tô falando, eu não conheço, mas eu tô falando porque eu já tive retorno a respeito disso. Só que na região, se você quiser variar, você vai ficar uma semana lá. Se você quiser variar, é cheio de hotel bacana, hotelzinhos, mas que tem uma gastronomia super legal. Sabe? Que os Sim, donos têm muito estrangeiro, né? Então eles fazem. É muito bacana a região de ir visitando. Não tem hotéis restaurantes independentes, né? Normalmente são em outras pousadas, em outros hotéis, mas é muito legal de fazer isso. Na época que eu fui, a gente nadou com peixe-boi, isso tem ainda? agora você me pegou, mas eu acho Eu que acho, sim. eu acho que tem. Eu acho que Eu ainda acho tem, que tem sim. isso. Eu tinha criança, né? Fui com criança. A gente ficou quase um mês viajando pelo Nordeste. Que delícia. E foi uma delícia, assim. Mas, ó, gente, essa é uma opção que eu tô indicando muito para casais que estão casando e que ainda não estão certos se vão conseguir passar, por exemplo, a lua de mel fora do Brasil. Então, eles querem ter pelo menos aí uma semana depois do casamento para descansar, relaxar e tal. E depois eles fazem uma lua de mel ano que vem, ou quando tiver a situação mais definida. Esse é um hotel Sim. que eu sugiro para eles, sabe? Sempre Vale super a pena. vale super a pena para descansar, para porque essa estresse de casamento, né? Depois que chega, tem que descansar um pouco. É verdade. Mas, mas então é um dos hotéis que a Remote representa que eu adoro e super indico, tá? Agora eu queria falar de dois hotéis. Eu queria te perguntar de um que eu não conheço, depois eu falo em seguida dos outros, porque eu acho que eles estão na mesma região. Aham. Eu queria falar como é que chama, gente? Ai, meu Deus, deixa eu ver, eu notei aqui. É o Glamping, O Baía das Caraúbas. Baía das Caraúbas. Que Sim, fica a 2 horas ou 3, não sei, de Jericoacoara, mas fica na Rota das Emoções. E eu gostei exato. muito do que eu vi. Eu já mandei muita gente fazer a Rota das Emoções, mas acho que ele é novo. Eu acho que ele eu ainda não vendi. Você conhece ele? Eu não conheço pessoalmente, mas tenho muito contato com o dono e tal. Isso. Já peguei bastante informação a respeito do hotel. Ele Sei. fica pertinho ali de Jericoacoara. Ele funciona tanto se você for fazer a Rota das Emoções, né? Que Como eu um acho ponto de legal parada, demais. É, como um destino mesmo, porque do aeroporto de Jeri, ele tá 1 hora e meia, mais ou menos. sei. Então, ele não é tão distante assim. Ele pode ser uma alternativa Não, não é esse não, para viu, gente? Jeri, Desculpa. Não é ou esse dá não. para combinar com Jeri também. Então, Aham. se você quiser distribuir ali o tempo que você tem para ficar em Jeri, dá para ficar um pouquinho na Baía das Caraúbas. Ele, ele é um glamping, mas eu acho que ele é um É glamping isso. com upgrade, assim. Eu acho que ele é um glamping com upgrade, porque
não são barracas, não são essas cabanas, né? Os chalés, eles não são de alvenaria, Não, aqui, gente, eles são de mas eles madeira. são Ó. de Esse aqui são eles eles. são de madeira, É. mas eles têm uma decoração, uma estrutura muito boa. Então, eu acho que ele tá um degrauzinho acima no glamping. São só 10 chalés, né? E são espalhados pela praia. Ele não fica no centrinho, ele fica na praia mesmo. Então, a maior parte dos clientes que vão para lá gostam de ficar lá, não ficam voltando para a cidadezinha para jantar, para qualquer coisa do tipo, por exemplo. Então, o hotel se encarrega de fazer as refeições. Uma outra foto que você tinha colocado é da parte externa deles, que isso. Eles têm uma churrasqueira nessa parte externa também, então eles compram o peixe ali na praia mesmo, fazem grelhado. Então, e é uma boa opção para grupos, né? Porque como são só 10 quartos, uma família ou grupos de amigos, você consegue fazer uma viagem, e deixar o hotel reservado praticamente para esse Praticamente, grupo. exatamente. É muito interessante. E nessa região, gente, é uma região que vai muito kitesurfistas, tá? Gente que gosta de kitesurf, Sim. porque tem um vento constante. É a região, uma das regiões melhores do mundo para kitesurf. E aí, geralmente, eles viajam em grupo e levam as esposas e tal. Então, é uma ótima opção. Sim. Aqui em Belo Horizonte tem muito. Tem muito. Eu conheço vários que curtem, que fazem o esporte, que gostam. Então, isso aqui é uma opção super bacana de para ficar mesmo, para ficar ali. E o que é interessante, tá, gente? A Remote, ela também representa dois hotéis que eu adoro, aí já mais perto de Jeri. É a Vila Calango, que é em Jeri, e o Rancho do Peixe. Eu já fiquei nos dois, tá? Já fui com meus filhos. Foi maravilhoso. Eu fiquei nos dois quando eu fui. Eu optei porque são dos mesmos donos. Eu tenho que Uhum. achar aqui para falar e achar é difícil, sabe? Não, mas eu sempre Até eu. recomendo. Eu sempre recomendo dividir mesmo a estadia, porque são vibes diferentes, né? São. Aqui é o Rancho do Peixe, olha. São esses bangalôs, tá? E os dois hotéis, eles têm bangalôs que cabem uma família inteira. Os bangalôs são gigantes. São super gostosos. O Rancho do Peixe, ele é mais, vamos dizer, um rústico chique, assim. Ele é mais isolado. Ele fica numa praia praticamente só do hotel. Ele tem como uma grande atração, que é a escolinha de kitesurf, que é uma das Uhum. melhores do mundo. Então, ele tá lá. Ele tem um restaurante de praia maravilhoso. Então, assim, eles criam experiências pra gente. Quando eu tava lá, a Marisa Monte estava lá, sabe? Então, chegou uma bela noite, assim, eles organizaram, pegou uma casinha de um funcionário, nós fomos para lá, ela cantou, fez um show, assim, um pocket show pra gente no pôr do sol. A turma Que é legal. muito legal de lidar. A minha filha é celíaca, então ela tem restrições alimentares. Eles resolveram tudo para mim. Não tive nenhuma dificuldade. O hotel é maravilhoso, tá? Assim, quem gosta de tranquilidade. E ele tem uma vantagem, se você quiser ficar só nele, ele tem um transfer diário, que está incluso na diária, para Jericoacoara. Você quer jantar um dia fora para variar, você quer curtir um pouco Jeri, eles têm um transfer, acho que dá uns 45 minutos, uma hora, não sei. Não, até um pouco menos, dá Menos, né? entre meia hora e 40 minutos você consegue Sim, chegar em Jeri. exatamente. Aqui é a Vila Calango, tá, gente? Olha, em Jeri, são dos mesmos donos. Eu não consegui uma foto muito legal, mas a Vila Calango também, em Jeri, para mim, é a melhor opção. Também Sim. para a família, inclusive, porque os bangalôs, eles são grandes. Então, eu fiquei no bangalô familiar. Eu tenho 3 filhos, né? Então, a minha família é grande. Ele fica pertinho das dunas do pôr do sol. Ele é o último hotel ali da beira-mar, perto das dunas. Isso eu tô falando que eu conheço, viu, Lígia? Então, eu tô aproveitando para Não, falar. não, por favor. E assim, encantar. Eles também, quem fica lá, pode ir para o Rancho do Peixe de Pro dia, rancho. para o rancho e aproveitar lá o bar de praia, que é super legal. Fazer aulas de kitesurf, eu fiz. Tomei muito caldo, mas fiz. Meus filhos fizeram.
a Vila Calango, o que eu acho especial? A Vila Calango ela é integrada ao estilo de Sim, Jeri. O que me incomoda, às vezes, em Jeri é prédio, aquelas construções que não tem nada a ver com o lugar. E a Vila Calango, não. O projeto é muito legal, é muito imersivo ali na região. O serviço é de primeira. A piscina é uma delícia. A piscina é famosa lá, que a piscina é vermelha. O chão dela é sim, vermelho. Tá? À noite ela fica vermelhinha, a gente nada ali. É uma delícia. Eles sim. fazem, por exemplo, se a lua cheia, tá eles fazem um jantar na areia pra gente. Sempre cheio de atividades. Então, eu acho que é uma ótima. Eu, quando, assim, normalmente sugiro para os hóspedes ficarem nos dois, que são duas experiências completamente diferentes, mas ficando em um ou no outro, dá para experimentar um pouquinho de cada um, Um pouquinho de cada. O que eu acho né? legal da Vila é que é um dos hotéis mais antigos de lá de Jeri. E então eles têm essa vantagem porque eles têm uma área enorme. Então eles poderiam construir mais quartos, mas eles decidiram por manter o número que eles têm, porque dá privacidade para os hóspedes. Então você tá de frente para a Duna do Pôr do Sol, com acesso fácil à praia, e você tá dentro da vilinha também. Exatamente. Então, eles têm uma localização ótima e está muito integrado mesmo com o destino, o tipo de construção. É uma boa, dá uma boa combinação entre esses três aí: Rancho, Vila e o Baía das Caraúbas. Exatamente. Quem quiser fazer a rota toda, a minha sugestão é chegar com São Luís e terminar em Jeri, que é a melhor. Aí tem os outros hotéis que a gente fica no caminho, mas que eu acho que também é um programa maravilhoso. Se tiver aberto em julho e agosto, é uma opção. A gente Uhum, não sabe como é que vai estar, mas é porque é a melhor época. Ai, desculpa, gente. É a melhor época sim, de ir. Então, fica aí uma sugestão para vocês de hotéis charmosíssimos e deliciosos que são representados pela Remote. sim. Eu queria falar aqui agora, vamos subir um pouquinho para. Não, vamos falar do Jalapão? Ai, legal. Jalapão, gente, a Remote, ela representa o que é a Corubo? Me explica, porque isso você já fez. Eu quero fazer isso agora em julho com meus filhos. Eu queria, Lígia, que você falasse um pouquinho. A Corubo é um glamping que tem ali na região do Jalapão. É um roteiro já definido, assim. Sim. Então, um roteiro de 5 ou 6 dias. E o Jalapão está muito em voga, né? As pessoas estão cada vez mais conhecendo. E é uma região muito, muito bonita. Acho que vale muito a pena conhecer. Só que você tem que saber como que é o lugar, porque não é fácil chegar lá. É tão bonito assim, porque exatamente não é fácil chegar. A partir de Palmas, se você fosse direto, é que a Corubo não faz assim para não ficar cansativo. Mas se Aham. você fosse direto, é coisa de 4 horas ou mais para chegar. Porque até um certo ponto você consegue ir com estrada, a partir de certo ponto é estrada de terra barra areia. Então é uma paisagem bem, bem bonita, tem uma combinação de cerrado com nascentes, né? Essa nascente essa região, essa bacia, Tocantins-Araguaia, é uma das principais do Brasil, e as águas dessa região ajudam a formar o São Francisco, ajudam a formar o rio Parnaíba, que deságua lá no Piauí. Então, é muito bonito. Essa região do Jalapão é meio conhecida como deserto das águas. É um Entendi. deserto populacional, porque não tem gente morando lá, basicamente. Mas de paisagens, assim, você vai em cachoeira, você vai nos fervedouros, que é o mais conhecido lá, o mais emblemático da região, que são nascentes de água. Parece um oásis, assim, é uma piscina, e aí o fundo, a água sai com tanta pressão do lençol freático que você não afunda. Então eles chamam, é como se fosse um olho, assim, né? Um negócio redondinho, não cabe muita gente. Acho que os maiores fervedouros, também para manter a região, eles deixam entrar acho que 9, 10 pessoas, assim. E aí você vai andando, de repente você cai no buraco, mas você não afunda, porque tem muita pressão ali. É Pressão uma te sensação, levando para cima. é uma sensação muito estranha, mas é engraçado. Você tenta afundar e não afunda. E como é que E são Olha aqui, ó, eu tirei uma foto porque isso aí, todo mundo pergunta como é que é o acampamento, como é que é o conforto de ficar
Aqui, ó, gente, tem banheiro. Tem, são barracas, só que são barracas fixas, então o acampamento fica fixo no mesmo lugar o ano todo. Eles têm, nas barracas são duas camas, então duas camas de solteiro, que podem ser, né? Se é um casal, pode se juntar às camas. E cada barraca tem o seu lavabo. Então você tem um lavabo lá, uma área para colocar as malas e tal. E aí tem uma casa de banho, um vestiário que você compartilha com as outras pessoas do camping. Mas o camping tem toda a estrutura, então tem uma área para as refeições, tem um redário, eles têm um outro redário para você. Teve um dia que a gente foi ver as estrelas e contar piada até as tantas da noite. E o camping fica na beira de um rio. Então, eles têm uma prainha, aliás, uma não, tem uma praia que é mais acessível, mas tem umas 3 ou 4 praias perto do camping, assim. Então, a gente fez, por exemplo, caiaque, a gente fez flutuação a partir do camping. Então, é uma estrutura bem interessante para uma região tão inóspita. Exatamente. A Rogéria está perguntando se tem bicho. Tem. Maio tem que usar repelente, né? Como é que é? Tem que usar repelente. Você tinha muita, eu não sei como esse bicho cada lugar do Brasil chama de um jeito. Mutuca, que são tipo umas aqui a gente tem moscas. Que dói. Dói. Então a gente usava repelente, mas a melhor coisa era sem se enfiar na água, porque aí na água elas não te enchem o saco. E à noite também, por conta dos. Os pernilongos não é a noite inteira, tem um período do dia, né? Ali entre 5 e 6 horas que eles são mais ativos. Uhum. Mas tudo no camping, as áreas internas que não são internas, né? Mas o refeitório, o redário, as barracas, tudo tem tela. Então, você só não pode esquecer a barraca aberta. Não. Mas, tirando isso... Gente. É casa de fazenda, a gente tem que fechar as janelas, chega 4, 5 horas da tarde, tem que fechar, porque senão você não dorme. Exato. É a hora que os pernilongos vêm, né? Então, exatamente. Tem que tomar cuidado. Mas, olha, eu acho que é uma experiência super válida. Vou fazer com meus filhos. Com criança é ótimo, aliás. Se conseguir, eu vou. Meus são adolescentes e criança, assim, mais novo tem 12, né? Mas que eu acho uma ótima idade. Muito pequenininho eu não recomendaria, porque as distâncias no Jalapão são grandes. Uhum. Então você leva muito tempo entre um passeio e outro. Então, às vezes, criança muito pequenininha não vai ter saco para isso. Exatamente. Mas a partir de uns 8, 9, 12, eu acho a idade perfeita, porque já entende as coisas, vai aproveitar. Olha essa cachoeira do Formiga, é uma lindeza, assim. Essas águas turquesa mesmo, você encontra lá com frequência. É muito bonito. Não, eu, para mim, eu tô encantada, tô doida para fazer. Agora, o que eu queria falar, te perguntar? Eu queria falar o seguinte, a gente já fez uma live aqui especificamente sobre a Amazônia e eu falei, gente, vale a pena ficar em Manaus. E aí, gente, eu queria aproveitar, porque no hotel que eu acho que tem que ficar em Manaus, também é representado pela Remote, que é o Vila Amazônia. O Vila Amazônia é um charme, é uma casa antiga que foi toda reformada, é uma casa da época dos barões da borracha, tá? E aí ela estava em pedaço, com anos reformando. Super charmosa, fica no lugar, fica no centro, do lado do teatro, tá? Aquele teatro maravilhoso. Então, vale muito a pena para quem vai para a Amazônia ficar ali umas 2 noites, pelo menos, para poder começar a conhecer a história. Estou tentando achar aqui, tá, Lígia? O hotel, o software eu não acho mais. Eu acho que esse vai ficar faltando. Imagina. E é um hotel sensacional. Então, que vale a pena. Às vezes as pessoas ficam assim, tipo, não querem ficar em Manaus ou fica em Manaus porque tem que. Eu acho que Manaus hoje em dia é uma capital gastronômica incrível. E só você pisou no norte, a comida já é diferente. Exatamente. Então, vale muito a pena. O restaurante do hotel é uma referência na cidade. O restaurante do hotel, ele tá perto de um que eu adoro, que é o Caxiri. Que eu adoro também, que é super gostoso. E ele tá perto de uma pracinha, gente, que tem uma loja de artesanato. É uma artista que transforma os desenhos dos índios em peças maravilhosas.
Então, assim, o Jean tá falando assim, a decoração do hotel de super bom gosto. E Manaus é muito interessante fazer um tour, inclusive, sabe? Sim, Porque é uma cidade que foi muito rica por pouco tempo, mas foi. Então, ela tem construções, o centro histórico, ele tem construções belíssimas. sim. Eles estão reformando, né? Eles estão recuperando devagarzinho as coisas, mas já dá para entender o que é, o que foi a história. O mercado de peixes lá é muito interessante. Eu conheci cada peixe. Eu vou sempre em mercado, eu conheci cada Uhum. peixe que eu nunca tinha ouvido falar, e depois a gente vai comer esses peixes. Então, muito. Exato. Eu acho que faz parte da experiência ficar em Manaus. E o Vila Amazônia Sim. é o lugar de ficar, tá? É o lugar de Sim. ficar. E ele é, como a Carol falou, é um hotel que é uma casa histórica, né? Então toda a parte social do hotel é nessa parte histórica. E aí eles construíram um prédio para acomodar, para ter os quartos. Exatamente. E então eles estão todos voltados para a piscina, que é interna. É super bonito, assim. Então você tem as duas coisas, né? Tem a história ali, vivendo no dia a dia, no lobby, no restaurante, mas você tem quartos incríveis, super bonitos. E eu acho o que eu gosto de lá é que é super clean, mas você tem vários detalhes locais. Então a Tem decoração do hotel e dos quartos é muito de artesanato local. muito. E ao mesmo tempo, eles misturam com designers que eu acho super legal. Então, assim, eles têm Sim. umas coisas lá de Sérgio Rodrigues, que eu presto muita atenção nessas coisas que eu Uhum. gosto de design. Então, é de muito bom gosto. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu vou contar aqui, porque assim, é muito rápido, senão a gente não tem, aqui é muito rápido, a gente não pode falar de tudo. E depois nós vamos sair do Brasil. É o chão do lugar que a gente toma café da manhã. O chão, gente, eu perguntei, mas por que ele tem uma madeira escura e uma madeira clara? Ele é de uma tábua corrida, maravilhoso. Eu nunca tinha visto, é uma madeira escura e uma madeira clara. Eles pegaram madeiras do fundo do rio Solimões e do Rio Negro. E o chão, isso na época que eles construíram, porque isso é a parte antiga. Então, ali é como se fosse a água do Rio Solimões e a água do Rio Negro, que nunca se misturam. Então, Sim. então é lindo, tá ali. Eu fui perguntar, a o Matt lá começou a me explicar, eu fiquei encantada. Eu gosto da história, né? Do lugar E com o história. passeio, do encontro das É águas, que é lindo. exatamente, é muito mais fácil fazer a partir de A partir de Manaus. Manaus, exatamente. Então, Então, várias também é coisas. um outro motivo para ficar em Manaus quando você vai para a Amazônia. Exatamente. Então, ó, essa é uma dica que eu dou, porque para quem vai para a Amazônia tem que ficar lá, no Vila Amazônia, sabe? É Sim. sensacional. Vamos sair do Brasil um pouquinho? Vamos. Eu queria, deixa eu ver qual que eu separei, porque são tantos hotéis, gente, eu tive que separar. A gente Ah, tem que escolher, porque senão não tem dá que para falar tudo em escolher. uma hora, não. Não. Olha, um hotel que eu gosto muito, que eu queria falar aqui, é o Aua do Chile, que fica Sim. em Puerto Varas, tá? Essa eu tenho foto aqui, não é possível. É... Nessa toada aí da arquitetura, é um dos meus queridinhos. Pois é, exatamente. A arquitetura dele é super bonita e o dono é arquiteto também. É Então, por isso, gente, me chama a atenção na hora que eu vejo que tem um arquiteto envolvido, que é da história dele, assim. É um hotel, gente, exato. ele é pequeno, ele é full experience, né? Ele está incluído as experiências, não está ali na Sim, região sim. dos lagos. É uma região que eu conheço, esse hotel é novo, então quando eu fui lá não existia ainda. Olha os quartos. E Todos ele, eles têm vista para o vulcão ali no fundo. sim, do Osorno, que é Uhum. maravilhoso. Então, e fica num lago maravilhoso que é cheio de atividades de natureza para fazer. E isso está incluído na diária, tá, gente? É um hotel lindíssimo. Sim. Pequeno, Sim, lindíssimo. ele não tá em Porto Varas, ele tá tipo Não, uns 20 fora. minutos de Porto Varas, que é Uhum. ótimo porque tá o hotel na beira do lago e não tem mais ninguém perto de você. Apesar dele ter essa cara assim meio de, né, de concreto e tal, dentro do hotel também. Em cima do bar assim é uma região muito, tem lagos e o mar também tá próximo. Então é uma região muito de tradição de pesca, né? Então, em cima do bar, assim, tem um barco da Ah, que região legal. pendurado em cima do bar. Uhum. Então, é super bonito. E a ideia é que todos os quartos realmente fossem voltados para o lago. Então, você acorda com a vista do vulcão de qualquer um dos quartos do hotel.
E é incrível, a gastronomia deles também é muito especial na região. Tem gente que vai para o hotel só para jantar ou almoçar no restaurante. Aham, Eles têm uma horta grande lá também. Então, boa parte do que eles usam no restaurante, eles produzem no no hotel. hotel. Não, E então ali tem. região é lindíssima. Região é lindíssima e o Sim. hotel. Faltava um hotel desses nessa região, sabe? Sim, uma época que eu fui para BH, eu fiquei sabendo que, tipo, em São Paulo não era muito comum essa região dos lagos, mas em BH, uns anos atrás, foi, sei lá, moda a região dos lagos. Foi. E só que não tinha hotéis né, De nesse luxo? estilo, desse Não. padrão, De assim. charme, né? De charme, de luxo. Não O tinha. Aua deve ter 5 anos por aí, não deve ter muito mais do que isso, assim. Sei. E a região inteira passou por um up na hotelaria, digamos assim. É. Tem um outro hotel aí perto que é o Futang, Esse é que eu que queria falar dele. Porque é um hotel que me encantou. Quando vocês me mandaram que ele tinha entrado na. Me encantou e eu queria que você falasse um pouquinho. Eu não conheço ainda, mas eu queria. Deixa eu ver onde que tá as fotos dele. ele é uma ótima combinação com o Aua. Ele está a mais ou menos 2 horas de distância do Aua, em direção para o norte. A região dos lagos tem 3 grandes lagos, né? Então, esse é onde está o Aua, Uhum. e um dos outros lagos é onde está o Futang. O Futang, ele não. A região, o lago onde ele está é onde o pessoal do Chile tem suas casas de veraneio. Mas não era uma região internacionalmente conhecida, porque não tinha nenhum hotel de alto padrão ali. E aí Sei. abriu o Futang há coisa de um ano e pouquinho também. E o terreno era de uma família, que inclusive é quem está à frente do hotel. E eles, por muitos anos, usaram essa região para desenvolver, abriram várias trilhas, eles eram super outdoor, assim, então, e eles transformaram isso num parque. Então, o hotel tá dentro da a área do hotel é o Parque Futang, que faz divisa com um parque nacional. Então, assim, em termos de natureza, é incrível. Você tem campos de lava lá perto, tem termas também, por conta da atividade vulcânica ali da região. Dá para fazer coisas nos lagos, tem várias cachoeiras ali. Então, é super bonito. E o hotel em si é um charme O também. charme é também nessa pegada, um design lindo. Ele é super bonito. Dentro, Sim, da proposta do lugar, não destoa. Não é uma coisa que exato. destoa. Ô, gente, assim, eu não sei o que acontece com o meu celular, que eu deixo as fotos aqui, mas ele não aparece todas as fotos que eu baixei para poder mostrar para vocês. Mas eu publiquei hoje vários hotéis que nós estamos falando aqui, alguns que nós nem falamos, que nós não temos tempo. Publiquei no Facebook com vídeos, com eu sempre falo, Taste indica. Então, aproveitei que a gente ia fazer essa live e publiquei vários hotéis que a Remote representa. Então, se vocês tiverem curiosidade, vai no Facebook, porque lá tem os vídeos que eu selecionei, tem a descrição do que é. E qualquer coisa também, depois vocês me perguntam por e-mail, ou inbox, ou no WhatsApp, tá? Vamos falar no Chile, enquanto nós estamos no Chile aqui, rapidinho, são os Tierra, tá? Eu sou apaixonada com os hotéis da Rede Tierra. Eu conheço o do Atacama, eu fui em julho com meu filho. Eu sou apaixonada com os hotéis e com a Constança, com a Coty. Sim. Que é quem representa aqui na América Latina, que é o Brasil pra gente. Uhum. Os hotéis Tierra também têm essa proposta, gente. Geralmente são os hotéis boutique, são poucos quartos. Tem no Atacama, no Chile. Tem na Patagônia e tem em Chiloé. Eu queria que você falasse de Chiloé. Acho que nós não vamos ter tempo de falar de todos. O Chiloé é o mais novo deles. Sim, é o mais diferente, acho que de destino, né? né? É um lugar que me interessa, porque tem uma cultura muito específica da ilha ali. Então, a gente consegue... É muito legal a proposta deles. E o design é maravilhoso do hotel, sabe? Sim, e dá para combinar, inclusive, com essa região dos lagos, porque você está próximo da Sim. região dos lagos. Então, se for um roteiro maiorzinho, dá para colocar Chiloé também na jogada. Chiloé é uma ilha enorme, mas é uma ilha. Esse aí, exato. E é muito específico no Chile, porque, assim, por exemplo, em termos de gastronomia, coisa de 95% da produção de Chiloé é consumida em Chiloé. Então, você vai ter uma experiência gastronômica já em si ali na região.
uma das coisas que o hotel fez quando eu estive lá Ai, como chama o prato? Acho que era curanto, alguma coisa assim. Na América Latina, no geral, você tem pratos que são feitos com pedras quentes no chão, né? Cada lugar vai variando um pouquinho. A forma de fazer os produtos, como é que tempera ou põe, mas tem essa tradição, sim. Exato. E aí lá tem também. Então foi uma cerimônia praticamente. Eles passam o dia inteiro lá cozinhando. E aí à noite o hotel chamou todo mundo para ir lá abrir, ver a abertura do prato, né? Tirar as pedras e tal. E aí você poderia jantar aquela opção ou várias outras opções do cardápio, né? Mas foi muito legal, porque aí ficou todos os hóspedes do hotel juntos, e aí um foi conhecendo o outro ali também. Você tem vários passeios para se fazer, sejam culturais ou passeios mais ativos também. Então, Chiloé, eles têm são várias ilhazinhas, né? Tem a Ilha Grande e tem várias outras ilhazinhas no Mar de Dentro, que eles chamam, que é o mar que fica entre Chiloé e o continente, a parte chilena do continente. Uhum. E aí, na época dos jesuítas, se não me engano, eles tiveram, para ter presença católica ali, eles construíram igrejinhas nessas ilhas. E aí, quando ia o padre lá, ele ia passando ao longo do ano nessas ilhas. Então, essas igrejas, elas são um patrimônio cultural pela Unesco. E então, é um passeio que vale muito a pena fazer e entender. E os passeios de natureza, né? De um lado você tem a vista do hotel, parece um lago, mas é mar, só que é o mar de dentro, então ele é um mar mais tranquilinho. A vista do hotel, gente, olha. Isso. E aí do outro lado da ilha você tem o Pacífico, que é aquele oceano super forte e tal, e dá para fazer várias trilhas ali também. Eles têm um barco que é quem faz esse passeio pelas ilhazinhas, né, para visitar as igrejas. E esse passeio é incrível, assim, porque vai vai alguém do hotel, então eles te servem a bordo, fazem um drinkzinho na volta, sabe? Uma delícia. Gente, vale muito a pena. A rede Terra é um negócio assim que eles não são baratos, tá? Não são, mas eles são hotéis full experience, mas as pessoas preparadas, a gastronomia do hotel, as experiências que eles incluem pra gente, que eles oferecem, tem um menu de experiência, você escolhe o que você quer fazer no dia. Se ninguém quiser, eles fazem para você, você não precisa de ter que, não, vai ter saída regular, não, você escolhe. Isso eu achei muito confortável isso no Atacama, quando eu fui. Sim. E todos têm a mesma linha. Eu sou encantada, tá? Com os hotéis. Da Patagônia é lindo também, tá? Sim. O da Patagônia eu acho que é um dos mais ativos da região em si. É uma região muito ativa. Uhum. Então acho que se for colocar aí num patamar assim, esse seria o mais. E aí, Atacama, dá para você fazer das duas coisas. Se você quiser não andar nada no Atacama, também dá para fazer. E Chiloé é um pouquinho mais cultural, com opções ativas isso me também. encanta. Você tem contato com muita gente local no Chiloé, você visita as vilas, eu acho muito interessante isso. Olívia, eu vou ter que despedir, tá? Porque a gente não tem tempo, senão vai cair, sempre cai. Meus vídeos sempre caem no meio. São vários hotéis. Tem aqui pertinho da gente, que eu adoro, que é o Ibitipoca. Tá? É a comuna de Ibitipoca, que dá para ir de carro. Eu ainda não tenho informação, não deve estar aberto ainda, mas não deve demorar. Não está aberto ainda. Aqui a gente vai de carro. É maravilhoso. Vários clientes já foram e amam, chegam a ser apaixonados. Muito mineiro tem fazenda e acha que está indo para uma fazenda que não vai ter graça. Não, é outra coisa. Vale a pena conhecer. Tem arte. Os donos são super interessantes. É muito legal, é muito legal. E daí tem mais vários, tá? A gente não vai ter tempo de falar aqui de todos. A Lídia falou que tá cheio de novidade, que vai sair ainda. Então, assim, muito obrigada. Eu sou fã do trabalho de vocês, da seleção, da curadoria que vocês fazem de hotel, sabe? Obrigada. São hotéis que eu tenho o maior prazer de oferecer para meus clientes, porque eu sei que vão ser experiências diferenciadas. E, muito obrigada, Lígia. Acho que a gente teve assim, deu para ter uma ideia. Quem quiser pode me perguntar, pode me mandar. Carol, eu quero saber mais coisas. Tem na Argentina, tem mais no Brasil, tem mais em Colômbia, tem também.
Tem na Colômbia, Pois tem no é, Peru, tem no Peru. Equador, Então, assim, tem vários lugares. tem vários lugares e hotéis nesses estilos que a gente conversou aqui. Boutique com serviço de alto padrão em lugares maravilhosos. Então, Exatamente. vale muito a pena experimentar, né? Obrigada, Carol, Obrigada pelo demais, viu? convite. Obrigada, adorei o bate-papo. Eu também, gostei E espero demais. que incentive aí o pessoal a investir mais tempo, tanto no Brasil quanto na América Latina, Eu acho que porque agora vai ser isso. Eu acho que as pessoas vale, vão abrir mais para a América Latina, mais rápido, né? Para a gente sem poder dúvida. ficar menos tempo em avião, né? Eu acho que vai ser legal, acho que vai ser uma ótima opção. Bom, Sim. muito obrigada, viu? Obrigada a você. Grande beijo, gente. Obrigada quem nos assistiu, quem depois vai assistir, mas vai estar sempre no feed, eu sempre coloco no feed. Se quiser perguntar qualquer coisa, pode me mandar aí, que a gente está aqui para isso. Se eu não souber, a Lígia me ajuda, o pessoal está sempre aí nos ajudando, tá bom? Claro. Beijo grande, viu? Boa noite para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.